De volta com o Ser Saudável para fechar a edição dessa sexta-feira do Jornal Regional. Hoje estamos sendo recebidos aqui no Hospital Municipal de Araucária pelo Dr. Fábio Porto. Ele é cirurgião geral, também cirurgião do aparelho digestivo e é o chefe da cirurgia geral aqui do Hospital Municipal aqui do HMA. Primeiramente, Dr. Fábio, boa noite, muito obrigado por nos receber aqui, até porque nós vamos tratar aqui de um assunto bastante importante. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Na verdade, eu acho que a televisão, tentando mostrar para as pessoas a grande importância que é o assunto da noite, então a tua audiência é muito alta, eu acho que a gente poder informar, quanto mais pessoas puder informar sobre isso, seria muito bom. Bom, a gente vai falar sobre doação de órgãos. A gente pode dizer que ainda existe um certo tabu a respeito desse tema, doutor? Eu acho que existe um grande tabu acerca desse tema. Porque é um tema que ocorre geralmente numa hora de perda muito grande para a família. Então, uma família que tem a capacidade de doar órgão, uma família que tem uma capacidade diferente. Porque naquele momento onde ela perdeu um ente querido, uma pessoa que era do convívio, uma pessoa que vai fazer uma falta enorme, ela tem que pensar nos outros. Ela tem que pensar na solidariedade com o próximo. Então, isso é muito difícil, a pessoa tem que trabalhar essa ideia, isso é uma coisa muito complexa, porque no momento da dor, às vezes a gente se fecha e fala, olha, que o resto do mundo não interessa mais, me interessa que eu tenho uma dor muito grande aqui dentro. E nesse momento, é o momento que a pessoa tem que pensar nos outros. De falar, não, existe ainda uma opção de ajudar alguém, mesmo tendo essa dor, existe a opção de ajudar alguém? Existe. E essa forma é doando os órgãos do ente querido, claro que aquele ente que possa doar. Então esse é o primeiro tabu da doação de órgãos, né? O primeiro tabu é, numa hora tão difícil, você ainda pensar no outro. Então é um tabu, esse é o grande primeiro tabu. Aí existem outros tabus, e um segundo tabu grande também, será que o paciente está em óbito mesmo? Será que esse paciente, será que não estão querendo tirar o órgão para ajudar os outros? Será que não estão tentando ajudar essa pessoa a sair viva e eles querem tirar o órgão porque querem ajudar outro? Então, esse é o segundo tabu. Será que o tratamento realmente está sendo feito corretamente ou eles estão querendo tirar os órgãos do paciente? Então, eu acho que a grande explicação desse segundo tabu ela é muito importante. Primeiro, isso passa por um conceito de morte encefálica. O que é morte encefálica? Morte encefálica é quando o cérebro morre. E isso é irreversível. A pessoa já está morta. É questão de algumas horas para o coração parar de bater. Isso é diferente de coma. Coma é outra coisa. Coma é quando a pessoa está sem conseguir ter cognição, que é comunicar com as pessoas, está num sono profundo, vamos dizer assim, que pode ser reversível, mas a pessoa está viva, o cérebro está vivo, ele não tem função de às vezes de olhar, de falar, mas o cérebro está vivo. Comandando os órgãos, exatamente, do sangue através do coração, enfim, tudo exatamente. Isso. A morte encefálica é o cérebro está morto, o cérebro não funciona mais, ele está desligado, então ele vai parar de comandar os órgãos e daqui a pouco o coração vai parar, porque para nós a morte é coração parado. E, na verdade, o conceito de morte é morte cerebral. O cérebro morreu, a pessoa morreu. Então, a gente tem algumas horas para conseguir fazer alguma coisa para retirar esses órgãos. E o que pode levar? Quais são os fatores mais comuns a levarem a essa morte cerebral enquanto os outros órgãos ainda estão funcionando? Bom, existem várias coisas que podem levar, vários problemas que podem levar à morte do cérebro. O mais comum são traumas na cabeça. Então, um tiro na cabeça, um trauma externo, um espancamento, um acidente de trânsito que machuca o cérebro de uma forma tão grande que ele morre. E são situações que acabam atingindo muitas pessoas jovens, ou seja, que via de regra, ou hipoteticamente falando, têm ou deveriam ter os seus órgãos ainda o mais próximos do perfeito. Né? Com certeza. Existem também outras situações como aneurisma cerebral, como parada cardíaca, por muito tempo o coração volta a bater, mas ficou muito tempo sem ter oxigenação e o cérebro morreu.
Aconteceu uma parada cardíaca na rua, até o médico conseguir acessou o paciente, conseguiram fazer o coração voltar a bater. Voltou, mas faltou oxigênio no cérebro e o cérebro morreu. Então o trauma é uma das questões, mas existem outras formas que fazem que o cérebro pode morrer. Bom, o cérebro morrendo, automaticamente a pessoa morreu também. Mas alguns órgãos estão funcionando. O coração é um deles. Mas em questão de horas ele vai parar de bater. E nessa hora e nesse paciente que a gente pode fazer a captação de órgãos para transplante. Né? Existem alguns órgãos que o coração não precisa estar batendo. Tá? A córnea é um órgão que o coração não precisa estar batendo. Então existem alguns órgãos que não precisa. Mas na grande maioria deles, como o próprio coração, como o fígado, como os rins, como o pâncreas, como o intestino, como o pulmão, é ideal que o coração esteja batendo. Né? E é claro que, como é que o médico sabe que a pessoa está morta mesmo? Será que esse teste é verdadeiro? Então, a primeira coisa que é muito importante alertar as pessoas. A primeira coisa é, o médico que trabalha com transplante não se envolve em doação de órgãos. São equipes completamente separadas. Por quê? Porque pode existir uma coisa chamada conflito de interesses. Perfeito. Então, o médico que trabalha com transplante, ele não se envolve no diagnóstico de morte encefálica. Como se faz esse diagnóstico? São feitos testes clínicos e repetidos esses testes. Então, não é o médico chega ali e fala, olha, está em morte encefálica. Eu acho que ele está morto. Né? São feitos vários testes que mostram se o cérebro, o tronco cerebral, que é a principal função do cérebro, a função primitiva do cérebro que comanda a vida, os órgãos todos, ele está vivo. Então são feitos 10 a 12 testes. Depois de um período de tempo, são repetidos esses mesmos testes. Se tiver um positivo, o paciente não está morto. Esses 2 testes analisando morte encefálica, agora vem um terceiro teste. Vem um médico, geralmente neurologista, que vai fazer um teste de imagem, um teste complementar no cérebro, que ele vai ver se existe sangue passando dentro do cérebro. Então, esse teste pode ser um exame de cateterismo, que joga um contraste e vê se esse contraste entra no cérebro. Se entrar no cérebro, que tem vida. Se não entrar, porque o cérebro não tem mais circulação sanguínea, está morto. Você pode fazer um ultrassom, que é um Doppler, no crânio, para ver se tem fluxo sanguíneo. Ou você pode fazer um exame de eletroencefalograma, para ver se tem ondas cerebrais. Se esse exame estiver positivo, o paciente não está em morte encefálica. Ele pode continuar sendo tratado ou ele pode evoluir para a morte encefálica, mas ele não está ainda. E é claro que nós, da medicina, nunca vamos querer que um paciente evolua para a morte encefálica para salvar outro. A gente sempre vai querer salvar aquele ali. Né? Então, esses testes são realizados por uma equipe médica que não trabalha com transplante. Geralmente os pacientes estão na UTI. Então são realizados dentro da UTI e quando isso tudo está mostrando morte encefálica, confirmando, seria a palavra morte encefálica, aí vem a pergunta para a família. Vocês têm interesse em doar órgãos, vocês não têm interesse em doar órgãos? E aí a família pode decidir. Sim, nós temos, não, nós não temos. Quando a família falou não, nós não temos, o quadro vai evoluir e a pessoa vai falecer. Se ela falar sim, nós temos, aí entra outras coisas em questão. Aí começa um outro período, que é analisar os exames, ver se os órgãos são bons, avisar uma central de transplante, que é ela que regulamenta todos os órgãos e ela que vai dizer para qual equipe vai. Aí sim, uma equipe de transplante é chamada para vir captar os órgãos. Ok. Doutor, acho que o tema até se estende um pouco. Nós gostaríamos de, ao encerrar hoje aqui, já marcar para na próxima edição do Ser Saudável a gente dar uma continuidade, porque não há como esgotar numa entrevista só esse assunto. É possível? Claro, é possível. Ok. Muito obrigado ao Dr. Fábio Porto, que volta na próxima edição do Ser Saudável, aqui no Jornal Regional. O Jornal Regional que volta amanhã às 9 da noite, sempre com as principais informações da cidade e da região. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.